E o Ceará vai passar a realizar testes para identificar variantes da Covid-19. Sobre esse assunto, eu converso agora com Tadeu Sobreira, médico imunologista. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia de chuva, né? Mas bom dia. É isso, abençoado, né? Que a gente espera que seja de bênção, né? E primeiro eu queria, antes de começar a nossa conversa, eu queria lhe agradecer por toda essa dedicação, né? Em nome, em representando a todos os profissionais de saúde, que a gente sempre deixa aqui e faz questão de agradecer a todo o empenho, toda a dedicação e todo o trabalho que vocês têm feito desde o começo da pandemia até hoje. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Bom dia. Com relação a essa questão das variantes, dos testes, né? De que fato elas podem auxiliar no estudo de saber quais são as variantes que estão aqui no estado? Bom, primeiro, do ponto de vista epidemiológico, certo? Ou seja, a gente suspeita que a variante principal que está acontecendo no Ceará é a variante Brasil-África do Sul. Então, uma suspeita clínica, simplesmente, sem nenhuma comprovação do ponto de vista laboratorial. A introdução desse teste no Ceará poderá contribuir enormemente com esse fato. Segundo o ponto de vista clínico, né? Ou seja, o médico, ao saber se é uma variante da África do Sul, Brasil, ou se é a original de Wuhan, ele pode conduzir de maneira, digamos assim, com maior ou menor, sabe, conservadorismo ou não, tá certo? Isso é importante para saber porque as variantes têm comportamento diferente em relação ao paciente. Ela, no caso, seria que é responsável por esse aumento, a contágio maior e uma maior permanência na UTI, seria isso? Ou no hospital? Provavelmente sim, tá certo? Porque tem se mostrado uma forma mais agressiva da doença, tá certo? Agora, felizmente, o conhecimento médico acumulado nos últimos tempos, certo, tem contribuído para a menor letalidade da doença. Então, graças à curva de aprendizagem do médico, da medicina em geral, certo? Apesar de ser uma forma mais agressiva, a gente tem conseguido reduzir a taxa de mortalidade da doença. Doutor Tadeu, com relação à questão de comparativo, se a gente for comparar, né, junto com essa da África do Sul com a da brasileira, né, que é a P1, se eu não me engano, né? Quais são as diferenças entre elas? É basicamente a mesma cepa, certo? É basicamente a mesma cepa que ele funciona como assim, como se fosse uma variante, digamos, irmã, ok? Então, essa é uma forma mais agressiva e tem uma capacidade de contaminação e, obviamente, se você não tomar os cuidados devidos, teria uma maior letalidade. Felizmente, isso está acontecendo graças à atitude e à ação médica que está acontecendo em Fortaleza. Com relação à questão do comportamento das pessoas, né? A gente já tem de conhecimento público que quanto mais você se expõe, mais a probabilidade dessas variantes aparecerem, né? De que forma o risco pode acontecer com relação às vacinas que estão sendo aplicadas aqui no estado, sobretudo as três principais, as três que são a Pfizer, a AstraZeneca e a Coronavac, de que forma isso pode afetar essa vacinação? As mutações acontecem quando o vírus está livre circulando na população. Então, a melhor conduta para evitar o surgimento de variantes é o quê? Vacinação rápida e eficaz. Isso, infelizmente, houve um retardo, digamos assim, no Brasil, tá certo? A gente demorou a ter uma vacina eficaz e que vacinasse a população demasiadamente, de forma correta, tá certo? Então, surgiram variantes. Agora, à medida que tem novas vacinas e que a vacinação tem de forma eficaz e rápida, a gente diminui o risco de novas variantes. Na verdade, assim, existe um balanço bem intenso entre o surgimento de variantes e vacinação. Ou seja, a única solução que eu conheço para reduzir as chances de novas variantes é vacinação rápida. O Brasil precisa realmente incrementar o ritmo de vacinação da população em geral. E com relação a quem tomou a vacina, né, que já acha assim, não, já posso sair, vou fazer aquele teste de anticorpo, né, para ver se está, digamos assim, bombando de anticorpos no organismo, e aí eu já posso me expor um pouco, não é por aí, né? Não, na verdade, a vacinação não é um salvo-conduta para a liberdade de você andar e vir sem máscara, sem tudo. E principalmente se a vacina não for tão eficaz como se deseja. A vacina tem eficácia por volta de 50%, não é, assim, não é o ideal para a vacinação. Vacina mais eficaz, como 90%, 80%, teria, digamos assim, uma maior liberdade. Ontem, o CDC dos Estados Unidos, que é o órgão de prevenção e conhecimento de doenças, certo? Infecciosas, em geral,
geral, colocou que as pessoas vacinadas já poderiam sair nas ruas sem máscara. Mas isso é uma temeridade em relação ao Brasil. A vacina brasileira, infelizmente, a escolha não foi, digamos, a melhor que existia na época, né? Então, a gente vai ter que ter muito cuidado. Vacinação não significa dizer um passaporte para você andar e aglomerar. Obviamente, você está em ambiente aberto, tudinho, você pode pensar de um certo relaxamento, mas isso também tem a ver com a legislação brasileira. E com, enfim, eles podem implementar leis ou portarias que impedem a pessoa de sair livremente. Pois é, isso que eu queria tirar uma dúvida com o senhor. Nos blocos anteriores a gente falou sobre, mostrou muito a questão dos Estados Unidos, né, de que já estão vacinando adolescentes de 12 a partir de 12 anos de idade, de que as pessoas já estão podendo, inclusive até ficou emblemático a imagem de um repórter ontem tirando a máscara ao vivo e na rua. Então, assim, emociona ao mesmo tempo que a gente vê que aqui está muito devagar, né, ainda está muito lento o passo da pandemia, das vacinações, né? E aí, nesse momento, quando se diz que lá pode andar na rua sem máscara, usar ambientes fechados sem máscara, existe algum risco específico de alguma variante, já que uma vez ainda permanece a questão de outras pessoas de outros países estarem entrando nesse território também para chegarem outras variantes? A questão é, eles têm uma meta de vacinar 70% da população até 4 de julho, que é o guia da Universidade dos Estados Unidos. Então, se ele consegue isso, ele consegue chamar a imunidade de rebanho. Isso é um desafio enorme para o governo americano fazer isso, tá certo? Mas, enfim, eles estão tentando, eles estão vacinando assim direto, sabe? Eles estão pagando para as pessoas se vacinarem. Então, é uma campanha enorme que eu acho que eles vão conseguir, tá certo? Se ele consegue vacinar 70%, a chance de surgir uma variante é reduzida enormemente. Porém, um detalhe, é a questão do trânsito de pessoas entre países, tá certo? Embora haja restrição à entrada de pessoas dos Estados Unidos e do Brasil também, tá certo? Isso pode contribuir com o surgimento de variantes que vêm de outros países. Por exemplo, um brasileiro pode levar uma variante para lá, um indiano pode levar uma para lá, um africano, um europeu. E, obviamente, surgiu agora uma cepa na Califórnia. Então, quer dizer, não existe assim a situação de, olha, vacinamos, não tem mais variante. Variante é uma mutação que pode acontecer, obviamente, pela própria origem da palavra, certo? Por acaso. Então, surge uma variante em qualquer momento. Você tem que trabalhar sempre dentro de probabilidade. Se você vacinar muita gente, você reduz a probabilidade, mas reduzir não significa acabar. Ok, muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Um bom final de semana e um bom descanso. Obrigado, bom final de semana e com bastante chuva, né? Amém, obrigada.